Queria convidar você a abrir sua Bíblia lá na primeira carta de Pedro, capítulo 3, o versículo 7. 1 Pedro 3, 7. Já fica com o texto aberto, nós vamos entrar nele daqui a pouquinho. Eu preciso introduzir o assunto antes. E antes de introduzir o assunto, eu gostaria de orar com você, mais uma vez, antes da gente entrar na nossa reflexão, na nossa meditação dessa noite. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado por essa noite. Te agradecemos por essa oportunidade que nós temos de estudar a Tua Palavra, de podermos olhar para problemas contemporâneos e podermos encontrar soluções que vêm do Teu coração, ó Pai, para aquilo que nós passamos nos dias de hoje, ó Deus. Que o Senhor possa nos trazer entendimento, que o Senhor possa, através do Teu Espírito, iluminar, ó Pai, as nossas mentes, para que possamos compreender a riqueza que existe no Seu texto e as respostas que nós precisamos para a nossa vida, ó Pai. Que o Senhor possa falar e possa fazer isso através e apesar de mim mesmo, ó Pai. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Amém. Hoje, o que eu gostaria que nós abordássemos aqui nessa noite seria falar a respeito da família segura, né? A família deve ser um ambiente seguro. A família é para ser um local seguro. A casa é para ser um local seguro, né? Nós percebemos isso quando você olha para o formato de uma casa, né? Uma casa não é simplesmente um negócio aberto. É uma coisa fechada. Tem uma porta, tem um trinco, tem um portão bem fechado. Às vezes tem cerca elétrica, tem câmeras, tem alarmes, né? Porque a ideia é que a nossa casa seja um ambiente seguro. A verdade é que o lar deveria ser o lugar de maior acolhimento e proteção das nossas vidas. Isso é muito importante que seja, né? Mas infelizmente, muitos lares têm se tornado um local de violência e de opressão. Muitos lares têm se tornado o palco de grande violência na vida de algumas pessoas, né? Isso é uma distorção do propósito de Deus para a família. Por isso que hoje nós vamos falar um pouco sobre violência doméstica. É um tema muito difícil, mas necessário de nós lidarmos, né? Por que é importante haver segurança no seu lar, nos nossos lares? Primeiro, eu queria dar 2 motivos rápidos. Primeiro, é importante para os nossos filhos. É muito importante a segurança do lar para as nossas crianças. Por 2 motivos básicos. Primeiro, é porque uma criança que cresce num lar violento, ela aprende violência. Uma criança que cresce num lar onde só existe gritaria, ela aprende a gritar. Num lar onde existe agressão física, ela aprende a agredir. Ela aprende a responder aos problemas da vida desse jeito. E ela vai reproduzir isso ao longo de sua vida, né? Lares violentos geram outros lares violentos. E por assim vai. Um outro motivo é que faz bem para a criança, para a estabilidade emocional da criança, estar num lar sem violência verbal, sem violência física. Faz bem porque deixa a criança segura, né? Tem 2 conselheiros sobre criação de filhos, que escreveram um livro já há muito tempo, que eu li antes de eu ter o meu filho, e bem no começo ele traz uma frase muito interessante. Ele diz assim: como profissionais, nunca é demais ressaltar a necessidade de um relacionamento saudável entre marido e mulher para o bem-estar emocional dos filhos, né? E claro, um relacionamento violento entre marido e mulher é o completo oposto de um relacionamento saudável, né? Então é importante para a criança. Um lar livre de violência é importante para a segurança emocional, tanto quanto para o aprendizado de uma criança, né? Ela crescer num lar livre de violência. Também é importante para o cônjuge, né? Para o cônjuge é importante viver num lar sem violência. Para ambos é importante isso, né? A gente não precisa nem citar textos bíblicos nesse momento que garantem a segurança das pessoas. É óbvio isso, né? Existem muitas leis, até mesmo numa cultura patriarcal como era do Antigo Testamento, de cerca de 3.000 anos atrás. Existem muitas leis em que você consegue perceber a preocupação de Deus
em proteger as partes frágeis, tanto da sociedade como da família, né? Nós não vamos nos delongar muito nisso hoje, mas isso é um fato. E é um fato também do nosso país. Existem muitos artigos na Constituição, muitos incisos que vão garantir isso a nós, que vão garantir isso a todas as pessoas, né? Diz lá no inciso 3º do artigo 5º da nossa Constituição: ninguém será submetido a tortura, nem a tratamento desumano ou degradante. Existem muitos outros semelhantes a esse, né? Por exemplo, no mesmo artigo 5º, o inciso 10, vai dizer que são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas. Isso se aplica também à violência. Violência também fere honra e imagem das pessoas, né? Então, isso tudo é para a gente saber que é importante para a nossa casa, o nosso lar ser um ambiente seguro. É importante para a nossa família que ela seja livre da violência, né? Mas aí, quando a gente olha para a realidade, para o quadro real de hoje e de muitos anos atrás, nós vemos algo diferente disso. Eu recorri à pesquisa, foi feita pelo Instituto Data Senado, que diz que cerca de 30% das mulheres brasileiras já sofreram algum tipo de violência, pelo menos uma vez na sua vida. Isso é um número bastante alarmante, né? Significa que a cada 10, pelo menos 3. E essa violência, ela se dá de muitas formas. Essas mulheres relatam. A violência, ela pode ser psicológica, quando existe dano emocional causado através de palavras, né? Sem recorrer à violência física ainda. Atos físicos. Existe também a violência moral. Violência moral é quando você fere com palavras, mas não diretamente a pessoa, mas ao falar sobre a pessoa, né? Ao degradar a pessoa, ao falar para outras pessoas a respeito de alguém, de modo que possa ferir a dignidade ou a imagem da pessoa. Existe também a violência física, o ato de agredir o corpo, seja com as mãos, seja com qualquer tipo de objeto. A violência patrimonial também, o uso indevido ou controle indevido do dinheiro e dos bens da pessoa. Também existe a violência sexual, qualquer ato forçado ou sem consentimento. Existem muitas formas de violência. E o que assusta é que cerca de 50% dos casos de violência foram causados, pelo marido ou companheiro. E também cerca de 50% aconteceram na própria casa da família, né? Me preocupa, deve nos preocupar que o lar, um ambiente que precisa ser seguro, se torne o palco de tanta violência. E eu quero crer, eu quero acreditar que essa não seja a sua realidade. Eu realmente espero. Só que nós precisamos falar sobre isso porque talvez seja a realidade de pessoas que você conhece. Talvez seja a realidade de pessoas que você ama. E nós precisamos estar preparados para ajudar. Nós precisamos estar municiados biblicamente para mudar isso e para fazer a diferença. Pode ser no seu vizinho, pode ser um primo, prima sua, pode ser alguém que está perto de você. Mas é uma realidade que isso acontece. A pergunta que eu quero responder é como que nós vamos fazer da nossa família uma família segura? Como manter a família segura? Para isso nós vamos olhar para alguns princípios que Pedro nos ensina lá em 1 Pedro 3, versículo 7. Está aberto aí na sua Bíblia? Confere na sua Bíblia, eu vou projetar aqui também, na Nova Almeida Atualizada, diz assim: maridos, vocês igualmente vivam a vida comum do lar com discernimento, dando honra à esposa por ser a parte mais frágil e por ser co-herdeira da mesma graça da vida. Agindo assim, as orações de vocês não serão interrompidas. Amém? Como que nós vamos manter as nossas famílias seguras? Nós temos tantas soluções para manter a família segura dos males que existem no mundo, né? Nós nos preocupamos tanto com isso. Queremos portões maiores, queremos portões mais resistentes,
Queremos portões que fechem mais rápido, né? Queremos alarme, câmeras, nós queremos proteger a nossa família do mal. Mas e quando esse mal é causado por nós? E quando esse mal é causado por quem está dentro da família? Como manter as nossas famílias seguras? Eu quero que nós pensemos aqui 3 princípios que existem nesse texto. Em primeiro lugar, para manter a família segura, um importante princípio é a estima. Precisa haver estima dentro da casa. Precisa ter valor, valorização. Muitas vezes a violência, mesmo que ela não chegue num nível físico, ela começa no nível moral. Ela começa com palavras, ela começa com ofensas. E ela começa no trato com a pessoa ou a respeito da pessoa, né? Essa violência ela pode vir de qualquer lado. Ela vem da nossa cabeça. Ela vem das coisas que passam pela nossa cabeça e que nós permitimos que saia pela nossa boca. Mas que são muito violentas e que podem ferir a honra de alguém. Ferir a dignidade de alguém. A imagem. Nós cometemos violência moral quando não tratamos os de casa com estima. Quando nós não valorizamos as pessoas de dentro da nossa casa de maneira adequada, né? Isso acontece quando a gente olha para o que a outra pessoa faz e trata com desprezo. Isso acontece quando a gente não valoriza o esforço do próximo. Quando a gente fala sobre o nosso cônjuge para os outros, tratando como inferior, tratando como uma pessoa que é a pior no relacionamento, né? Tem menos capacidades, que tem menos desenvoltura, né? Tem menos inteligência. Quando nós fazemos isso, nós estamos cometendo uma certa agressão moral, né? Diminuindo uma pessoa. Nós nos diminuímos mutuamente em diversas ocasiões. Essa é a triste realidade. Isso acontece no cotidiano das nossas casas, às vezes. No calor das discussões, né? Nas palavras não pensadas. E Pedro, ele nos ensina aqui nesse versículo um importante princípio que deve permear todos os nossos lares, né? Ele vai nos dizer que uma das razões para um marido tratar a sua esposa com honra é pelo fato dela ser coerdeira da mesma graça. Essa é uma das razões que Pedro dá para que o marido não destrate a própria mulher, né? Porque ela é coerdeira da mesma graça da vida. Significa então que um marido não deve destratar sua mulher ou tratá-la como inferior, seja nas palavras que ele dirige a ela ou seja naquilo que ele fala sobre ela. Porque para Deus os dois têm o mesmo valor. Para Deus os dois valem a mesma coisa. Para Deus os dois são vistos da mesma forma. Os dois são coerdeiros da graça de Deus. Não é como se um fosse coerdeiro e o outro é coerdeiro por osmose, sei lá. Não é dessa forma. Deus olha para os dois da mesma forma. Em Cristo todos são filhos e filhas de Deus. Todos são pecadores alcançados pela mesma graça. Por mais que Deus dê funções diferentes, eu vou falar bastante disso aqui ainda. Deus dá funções diferentes, Deus dá características diferentes, Deus dá capacidades completamente diferentes. Porém, não existe diferença no valor. O valor é o mesmo. Para Deus, ambos valem a mesma coisa. Então, se Deus não trata a sua esposa ou seu esposo de um modo diferente ou como alguém inferior, por que nós deveríamos? Porque eu deveria pensar que eu sou superior à minha esposa, pensar que eu sou melhor. Eu devo saber que Deus me deu uma função diferente da dela. Deus me deu um corpo diferente do dela. Deus me deu capacidades diferentes. Deus me deu responsabilidades diferentes. Mas Deus não me deu um valor maior. Porque tanto eu quanto ela somos filhos do mesmo Deus. Somos coerdeiros da mesma graça.
Se Deus não trata o seu cônjuge de um jeito diferente, você também não deveria. Se Deus não trata o seu cônjuge como alguém inferior, você também não deveria fazer isso. Nossa família precisa ser um local e um ambiente onde todos se sentem e são de fato mutuamente valorizados. Onde os esforços de todos são igualmente valorizados. Onde as qualidades são valorizadas. Onde as diferenças são contempladas e valorizadas. Onde existe estima um pelo outro. Né? Onde existe estima, existe respeito. Onde existe estima, existe ausência do desprezo. Né? Existe valorização. E nós precisamos disso dentro das nossas casas. Né? Precisamos de estima dentro do nosso lar. Um segundo princípio que eu acho muito interessante que nós podemos tirar desse texto é o equilíbrio. Para nós mantermos nossa família segura, nós precisamos de equilíbrio. Atos de violência dentro do lar, de qualquer uma das formas, começam quando existem excessos. Quando nós cometemos excessos. Quando nós nos excedemos na maneira como nós falamos, nas palavras que nós usamos, na forma como nós reagimos com o nosso ambiente. Né? Nós podemos nos exceder. Onde existe excesso, falta equilíbrio. Onde existe excesso de demonstração do sentimento, da ira, da força. Onde existe excesso, falta o equilíbrio. E por isso que Pedro nos diz, ele diz aos maridos, especificamente, que vivam a vida comum do lar com discernimento. Uma outra versão, essa que eu li, a Nova Almeida Atualizada, a versão da Nova Versão Transformadora vai dizer, sejam compreensíveis. Não, compreensivos. Sejam compreensivos no convívio com elas, com as suas esposas. A ideia do que Pedro está dizendo é que é necessária uma certa sabedoria para se viver a vida a dois. É necessário um discernimento para viver a vida em conjunto. Né? Não uma sabedoria no sentido daquela experiência intelectual, aquela coisa assim, ser um grande filósofo, né? Não é essa sabedoria. É o discernimento, a sabedoria para entender as diferenças um do outro. Para entender que Deus criou homem e mulher de modo diferente. Com características diferentes. Com necessidades diferentes. Né? E o discernimento que nós precisamos ter é para conhecer a força e a fraqueza um do outro. E levar a vida de modo a não desprezar um ao outro. De modo a não infringir a integridade um do outro. Né? É fato que Deus criou homem e mulher de formas diferentes. É fato que Deus deu capacidades para um que não deu para o outro. Nós podemos passar um grande tempo falando dessas diferenças. E você olha para a sua vida, você percebe. Mas o fato é que quando Adão viu Eva, ele contemplou alguém para o complementar. Porque Deus os criou com equilíbrio. Deus deu capacidades para Adão que ele não deu para Eva. E ele deu capacidades para Eva que ele não deu a Adão. Para que os dois se complementem. Por isso que Adão, quando ele olha, fala, essa sim. Essa é carne da minha carne, é osso dos meus ossos. Essa me completa. Essa veio de mim. E ela me completa. Né? Deus cria homem e mulher com equilíbrio. Para que eles se complementem. O pecado rompe com esse equilíbrio. O pecado faz com que uma relação de harmonia e amor se torne numa relação por domínio. Por poder. Por isso que Deus diz para Eva, lá em Gênesis capítulo 3, verso 16, que o seu desejo será para o seu marido e ele a governará. É simplesmente para expressar a forma como um relacionamento harmônico, harmonioso, se torna um relacionamento selvagem. Onde o desejo é de um para o outro, para governar o outro. Né?
A partir do pecado, a relação em casa se torna uma relação de domínio pelas funções do outro. Se torna uma relação onde você acusa o outro. Onde você busca no outro a satisfação do seu desejo. Isso tudo quem faz é o pecado. O pecado faz isso conosco. O pecado deturpa o que um casamento deveria ser. O que a família deveria ser. E quando o objetivo é deturpado, o objetivo se torna de dominar o próximo, a violência é, infelizmente, um recurso terrivelmente usado. E muito usado. Né? Porque quando se busca o domínio, a última instância é a força física. Quando se busca dominar o próximo, você vai buscar com argumentos, mas chega uma hora em que a coisa vai para a violência física. Né? É por isso que nós vemos os números que nós vemos. É por isso que a gente contempla o cenário que nós estamos contemplando ao nosso redor. Né? Por isso que nós conhecemos as histórias que nós conhecemos. Nós precisamos de discernimento que vem de Deus para viver a vida em casa com equilíbrio. Para entender, nós precisamos de uma sabedoria que vem de Deus para entender as diferenças que nós temos em casa. E para entender que a nossa relação não deve ser uma relação por domínio, mas sim uma relação norteada pelo amor e pela graça de Deus. Né? Em um lar equilibrado, onde existe equilíbrio de fato, não existem excessos com a gritaria, não existem excessos nas palavras, nas ações. Não existem excessos nas demonstrações de força, na demonstração de volume de voz. Onde há equilíbrio não pode haver excessos. Por isso que nós precisamos, se nós queremos manter as nossas casas um local seguro, nós precisamos nos manter em equilíbrio. Nós precisamos desse discernimento que vem de Deus. Em último lugar, um último princípio é o empenho. Nós precisamos de empenho. Para fazer com que a nossa família se torne um local seguro, nós precisamos nos empenhar para isso. Porque parece fazer parte da nossa carne a imposição da nossa vontade. Você consegue perceber isso através das próprias crianças. A gente já falou sobre isso uma vez em Conte Papais e Mamães, né? Como que a criança, ela vem com essa coisa de impor através da própria força física dela, a sua vontade, né? Um bebê, uma criancinha ali de um ano e pouco que está começando a andar, você coloca ela no colo, ela quer andar, ela vai fazer a força assim, vai dar umas cotoveladas em você, porque ela quer descer. Porque é um instinto natural nosso impor a nossa vontade. É um instinto natural pecaminoso. Não respeitar os limites, né? Querer impor aquilo que nós queremos, mesmo que seja através de um comportamento violento. Mesmo que seja com força física. Você não precisa nem ensinar isso para o seu filho. Já vem no drive dele lá. Isso é uma coisa natural da carne corrompida pelo pecado. A imposição violenta sobre aqueles que nos contrariam. Por isso que a gente tem que se empenhar contra esse impulso. É preciso empenho contra esse impulso natural. O nosso impulso é contrário à forma que Deus criou as coisas. É o oposto. Pedro reconhece isso. Pedro vai dizer que os maridos devem dar honra à sua esposa por ela ser a parte mais frágil. O texto fala literalmente de um vaso frágil, se referindo ao fato da mulher como sendo muscularmente mais frágil, na maioria dos casos, né? Aqui fica evidente, e Pedro sabia disso, Deus cria homem e mulher com características diferentes. Nós precisamos saber disso e nós precisamos nos empenhar contra o nosso impulso de querer se impor. De querer usar de força física para se impor. Para impor a própria vontade. Diante de uma diferença tão clara
e de um impulso dominante que é violento, se faz necessário o empenho. É preciso se empenhar para conter as palavras duras. É preciso se empenhar para quando a gente estiver estressado, a gente conter a voz. É preciso se empenhar para quando der vontade de pegar com as mãos, não fazer. É preciso empenho para quando a gente tem vontade de pegar uma coisa e jogar longe, a gente não jogar. A gente precisa se empenhar para não sermos violentos. Nossa carne é violenta. E a nossa carne é capaz de fazer coisas que a gente se envergonha, né? Essa semana, preparando isso daqui, isso é uma coisa que está no meu coração já tem muito tempo. Porque me incomoda, no meu dia a dia, eu vejo pessoas que passaram por isso. E me incomoda muito profundamente quando às vezes a gente tem a impressão de que isso é uma realidade distante, talvez, para algumas pessoas. A ponto da gente até brincar uma coisa ou outra. Eu lembro, na época da faculdade, de um colega de faculdade brincar, né, com violência doméstica, fazer piada com isso. Isso me incomoda. E essa semana, eu fui tentado pela minha própria carne nesse aspecto. Essa semana eu fiz algo que eu nunca fiz. Eu, numa discussão, eu peguei um carrinho do meu filho e eu joguei na parede. E eu fiquei tão envergonhado. Porque eu precisava disso aqui ser ministrado ao meu coração. Eu precisava me empenhar mais para me conter. E eu pedi perdão várias e várias e várias e várias e várias vezes. Eu queria que nós pudéssemos enxergar como essa violência muitas vezes ela se dá de muitas formas. E como a gente precisa se empenhar para que nós não nos tornemos o motivo de medo dentro das nossas casas. Para que nós não nos tornemos o motivo pelo qual a nossa casa se torna um lar inseguro. O homem, ele foi feito forte por Deus, mas não para se impor. Ele foi feito forte para trabalhar. Ele foi feito forte para proteger e não para agredir. Por isso que nós precisamos ser lembrados daquilo que Jesus fez pela igreja. Jesus, ele se entregou. E nós precisamos nos entregar também. Violência dentro de casa, ela se dá de muitas formas, é uma coisa muito séria. Nós sabemos disso. E nós precisamos saber que isso é um crime. Precisamos saber que em muitos casos isso pode ser denunciado. Mas também é algo que ofende o coração de Deus. É algo que nós precisamos confessar ao Senhor. E pedir pelo perdão gracioso do Pai. É algo que nós precisamos confessar e pedir o perdão da nossa família. E nós precisamos dessas coisas. Precisamos valorizar, ter em estima quem está dentro das nossas casas. Nós precisamos de equilíbrio, entendendo, tendo esse discernimento que vem de Deus. Tendo equilíbrio, entendendo a diferença com que Deus nos criou. Entendendo os papéis que Deus nos deu. E nós precisamos de empenho. Empenho para nos conter. Empenho para proteger a nossa família desse instinto pecaminoso que muitas vezes nós temos. Se você conhece alguém, eu te desafio a você buscar ajudar.
Você buscar ser uma mão amiga, porque quem passa por isso dificilmente tem forças para sair disso sozinho, né? Que possamos nos ajudar e que possamos fazer dessa forma as nossas famílias lugares seguros. Amém?